altura deste prédio? Qual a área deste apartamento? Qual a capacidade desta caixa d'água? Estes são exemplos de perguntas que nos levam a algum tipo de medida de grandeza. São exemplos de grandezas: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa, tempo. Na antiguidade, cada povo possuía suas próprias unidades padrão, mas com o desenvolvimento do comércio ficavam cada vez mais difíceis as negociações devido às diferentes medidas utilizadas. Então, na época da Revolução Francesa, a Academia de Ciências da França foi encarregada de criar um único sistema de medidas. Surgiu o sistema métrico decimal, que posteriormente foi ampliado e deu origem ao Sistema Internacional de Unidades. A palavra metro vem do grego metron e significa o que mede. Metro é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades definida como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o seguinte intervalo de tempo. Além do metro, existem também os seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são usados para medir grandes distâncias. Seus prefixos são quilo, hecto e deca. Os submúltiplos são usados para medir pequenas distâncias. Seus prefixos são deci, centi e mili. Cada unidade de comprimento é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Por exemplo, para transformarmos 5,4 metros em decímetro, basta multiplicarmos 5,4 por 10. Então, temos 54 decímetros. Para transformar 9,241 decâmetros em centímetros, basta multiplicarmos por 1000. Então, temos 9.241 centímetros. Para transformarmos 238 metros em hectômetros, temos que dividir por 100. Então, 238 dividido por 100 é igual a 2,38 hectômetros. Usamos as medidas de superfície para responder perguntas do tipo: qual a área desta sala? Qual a área deste terreno? Quantos metros quadrados de azulejos eu preciso para revestir esta piscina? Não confunda superfície com área. Superfície é uma grandeza com duas dimensões, enquanto área é a medida desta grandeza, ou seja, um número. A unidade fundamental de superfície chama-se metro quadrado. O metro quadrado é a medida correspondente à superfície de um quadrado com 1 metro de lado. Observe a tabela de múltiplos e submúltiplos. Os prefixos são os mesmos que utilizamos para o metro. Cada unidade de superfície é 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Para transformar 6,92 metros quadrados em decímetros quadrados, basta multiplicarmos 6,92 por 100. Então, temos 692 decímetros quadrados. Para transformar 1,764 decâmetros quadrados em centímetros quadrados, basta multiplicarmos por 1 milhão. Temos, então, 1.764.000 centímetros quadrados. Para transformar 906 metros quadrados em hectômetros quadrados, temos que dividir por 10.000. Temos, então, 0,096 hectômetros quadrados. Agora que você já conhece as medidas de superfície, veremos como calcular a área das principais figuras planas. Retângulo. Se tivermos, por exemplo, um retângulo com 3 centímetros de base e 2 centímetros de altura, sua área será de 6 centímetros quadrados, visto que cabem exatamente 6 quadrados de 1 centímetro de lado dentro dele. Esta medida também pode ser obtida multiplicando-se a base pela altura, ou seja, 3 vezes 2. Portanto, podemos dizer que a área de um retângulo é igual à medida de sua base vezes a medida de sua altura. Quadrado. O quadrado é um retângulo que tem a base e a altura com medidas iguais. Portanto, para um quadrado de lado L, temos área igual ao lado ao quadrado. Paralelogramo. Perceba que a área de um paralelogramo de base B e altura H é igual à área de um retângulo com essas mesmas medidas. Portanto, a área do paralelogramo é B vezes H. Triângulo.
Observe que dois triângulos congruentes de base B e altura H formam um paralelogramo de base B e altura H. Neste caso, podemos dizer que a área do triângulo é igual à metade da área do paralelogramo, ou seja, A é igual a B vezes H sobre 2. Trapézio. O caso do trapézio é semelhante. Observe que dois trapézios congruentes de base maior B, base menor B minúsculo e altura H formam um paralelogramo onde a base vale B maiúsculo mais B minúsculo e a altura H. Neste caso, podemos dizer que a área do trapézio é igual à metade da área deste paralelogramo, ou seja, A igual a B mais B minúsculo vezes H sobre 2. Losango. Observe que a área de um losango cujas diagonais são D e D minúsculo é igual à metade da área do retângulo que possui essas mesmas medidas como base e altura. Portanto, a área do losango é igual a D vezes D minúsculo sobre 2. Círculo. No caso do círculo, dividindo em partes iguais e decompondo, percebemos que a sua área corresponde à metade da área de um retângulo de base 2πr e altura r. Portanto, a área é igual a πr ao quadrado. Qual o volume deste reservatório? Qual o volume desta piscina? Quantos metros cúbicos podem ser transportados por este caminhão? Essas são algumas situações onde devemos utilizar as unidades de volume. São problemas que envolvem o uso de 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. A unidade fundamental de volume chama-se metro cúbico. O metro cúbico é a medida correspondente ao espaço ocupado por um cubo com 1 metro de aresta. Observe a tabela de múltiplos e submúltiplos. Cada unidade de volume é 1000 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Por exemplo, para transformar 3,15 metros cúbicos em decímetros cúbicos, basta multiplicar 3,15 por 1000. Então, temos 3.150 decímetros cúbicos. Para transformar 5.381,2 centímetros cúbicos em metros cúbicos, basta dividir este valor por 1 milhão. Então, temos 5.381,2 dividido por 1 milhão, que é igual a 0,0053812. Quando enchemos um recipiente com líquido, percebemos que este líquido toma a forma do recipiente. Portanto, a quantidade de líquido é igual ao volume interno ou à capacidade desse recipiente. O litro é a unidade fundamental de capacidade. Pode ser representado por um cubo com 1 decímetro de aresta. Portanto, podemos dizer que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Observe a tabela de múltiplos e submúltiplos. Cada unidade de capacidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Para transformar 3,89 litros em mililitros, basta multiplicar 3,89 por 1000. Então, temos 3.890 mililitros. Para transformar 91 centilitros em hectolitros, basta dividir 91 por 10.000. Então, 91 dividido por 10.000 é igual a 0,0091 hectolitros. É muito comum falarmos peso de um corpo quando, na verdade, estamos nos referindo à massa desse corpo. Vamos ver qual a diferença entre esses dois conceitos. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Portanto, é um valor constante em qualquer lugar da Terra ou fora dela. Peso é a força exercida sobre um corpo pela atração gravitacional da Terra. Por esse motivo, o peso varia de acordo com o local em que o corpo se encontra. A massa de uma pessoa na Terra ou na Lua tem o mesmo valor. Já o peso é 6 vezes maior na Terra do que na Lua, pois a gravidade terrestre é 6 vezes maior que a gravidade lunar. A unidade fundamental de massa é o quilograma.
O quilograma é a massa de 1 decímetro cúbico de água destilada a temperatura de 4 graus Celsius. Apesar do quilograma ser a unidade fundamental de massa, utilizamos na prática o grama como a unidade principal. Para a água pura, a uma temperatura de 4 graus Celsius, temos as seguintes relações. Observe a tabela de múltiplos e submúltiplos do grama. Cada unidade de massa é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Para transformar 2,672 kg em decagramas, devemos multiplicar 2,672 por 100. Temos, então, 267,2 decagramas. Para transformar 3.796,5 mg em gramas, basta dividir por 1.000. Então, 3.796,5 dividido por 1.000 corresponde a 3,7965 gramas. Em nosso dia a dia, são comuns perguntas do tipo: qual a duração desse jogo? Qual o tempo dessa viagem? Qual o tempo feito por este corredor? Para responder a todas essas perguntas, precisamos utilizar as medidas de tempo. A unidade de tempo escolhida como padrão no sistema internacional é o segundo, que equivale a 1 sobre 86.400 de um dia. Mas atenção! As medidas de tempo não pertencem ao sistema métrico decimal. Por isso, nunca escreva 1,20 horas para representar 1 hora e 20 minutos. Observe a tabela a seguir. Os submúltiplos do segundo são décimos de segundo, centésimos de segundo, milésimos de segundo. Para transformar 720 segundos em minutos, devemos dividir 720 por 60. Então, temos 12 minutos. Para transformar 48 horas em dias, basta dividir 48 por 24. Então, temos 2 dias. Para transformar 0,1 dia em horas, basta multiplicar 0,1 por 24. Então, temos 2,4 horas. Mas como faríamos para expressar 2,4 horas em horas e minutos? Vamos verificar. 2,40 horas. Isto é igual a 2 horas mais 40 sobre 100 horas. Agora precisamos saber quanto 40 sobre 100 horas representa em minutos. 40 sobre 100 vezes 60. Simplificando, 4 vezes 6 igual a 24. Portanto, 2 horas mais 40 sobre 100 horas é igual a 2 horas e 24 minutos.